Fala, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí em algum momento para ouvir a palavra de Deus, seja bem-vindo. Cola na Videira é um convite para que você seja cheio do Espírito de Deus. Esse é o convite, que você seja cheio do Espírito de Deus. Então sejam muito bem-vindos, você que está aí, família JC, Lu Maimuna, Lia Santana, Viviane, Wilka. Gente, desculpa aqui o atraso, mas nós estamos juntos, colado na videira. Viviane Sena 22, Tati DBO, Ana Márcia, Vanessa Moreira, só a galera das antigas, Tarsila Beluco, Casey.Carolina 65. Tem alguém aí pela primeira vez? Dispara o dedinho no coração, mande para pelo menos 10 pessoas esse devocional, para que a pessoa possa ouvir também a palavra e ser cheio da presença de Deus. E abra sua Bíblia, por favor. Anota para mim aí, quem puder. Isaías, capítulo 49, versículo 14 e 15. Isaías, profeta Isaías, antes de Jesus, 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. Capítulo 49, versículo 14 e 15. Fala aí, Vale.Magno. O Magno tá aí pela primeira vez. É isso mesmo? Tá aí pela primeira vez, né? Bora. Gente, hoje tem podcast. Com uma convidada muito especial daqui da família e está ao vivo com a gente. Então já vou falar logo. É a Lu Maimuna. A Lu Maimuna que tá aqui com a gente hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, lá no nosso canal no YouTube. Ela vai estar com a gente no podcast Cola na Videira, às 8 horas, ao vivo, tá? O projeto aí de dar voz aos testemunhos, aquilo que ela está vivendo com Jesus, aquilo que ela viveu, aquilo que ela está vivendo e ainda o que ela espera viver. Então, vem hoje às 8 horas da noite, ao vivo. Lu Maimuna vai estar junto com a gente. Lu está com a gente desde 2020 e a gente acompanha aí a caminhada de fé dela aí já há mais de 3 anos. E eu sei que ela vai ser muito usada por Deus para abençoar pessoas, para que pessoas sejam renovadas. Então, quando você ouve o testemunho de alguém, o testemunho da pessoa, né, as experiências que ela está vivendo com Deus, na vida pessoal, na vida diária, as experiências na palavra de Deus, na Bíblia, a sua fé é renovada. Você começa a ter sede, você começa a ter esperança. Então eu creio que você vai ser muito abençoado, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos orar? Deus já tem esse momento preparado. Muito obrigado, Jesus, por mais um momento onde nós escolhemos aqui ouvir a Tua voz. Então, Jesus, as pessoas que estão aqui neste devocional, elas não vieram ouvir a voz do Bruno, elas vieram ouvir a Tua voz. Então usa minha boca aqui, Jesus. Não me deixa falar pela minha natureza humana, apenas pelo Seu Santo Espírito, pela Tua santa presença. Nós não merecíamos, Jesus, mas pela graça, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, isso que nós vamos viver na live é possível. Obrigado, Jesus, pelo que você fez. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor continua fazendo nessa geração. E obrigado, Jesus, por nos manter viva a esperança da Nova Jerusalém, que é o seu retorno final. Muito obrigado, Jesus, que as pessoas se alegrem, recebam a tua alegria nesta live. Que as pessoas saiam daqui recebendo a tua paz, a tua alegria e a tua esperança. Nós te amamos, Jesus, mas continua nos ensinando a te amar cada vez mais. Amém. Eu creio que amar a Deus, até amar a Deus se aprende, cara. Você não nasce pronto para amar a Deus, não. Você vai entender por quê. Então, quanto mais você estiver em contato com a palavra desse Deus que deixou escrita para você, mais você aprende quem Ele é, mais você tem sede de amar, mais você aprende a como amar a Ele, cara. Como amar a Ele.
Você sabe, tem vários versículos na Bíblia, mas sabe como amar a Jesus, a Deus? Sabe como é que Deus se agrada que a gente ame Ele? Sabe como é que Deus se agrada como a gente ama Ele? Como amar a Deus? Ajudando pobres e viúvas nas suas aflições. E também, porque não para por aí o versículo, manter-se incontaminado do mundo. Mas como isso? É o que você vai receber aqui na live. Falando em ajudar órfãos e viúvas, você que participou do projeto do Boné do Cola na Videira, nós vamos entregar a cesta básica neste mês de setembro, ali na comunidade, ali perto do Oderley, tá bom? A gente está combinando aí a data, a gente vai avisar vocês aí, em nome de Jesus, viu? Obrigado por todo mundo que participou do projeto. E que venha a segunda remessa aí do boné aí, em nome de Jesus. Olha só. A Bíblia diz no versículo 14, eu já vou falar lá o incontaminado comum. O Senhor me abandonou, diz Sião. O Senhor se esqueceu de mim. O povo de Israel estava com esta afirmação. Qual é a afirmação? O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde, Deus responde. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então Deus está falando aqui, era uma situação, o povo de Israel estava novamente vazio da presença de Deus, porque por escolha deles. E aí eles precisavam de uma restauração. E aí Deus usa o profeta Isaías para deixar escrito isso aqui para nós, aonde o povo concluiu que, olha, Deus abandonou a gente. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Nossa vida não tá boa, tá ruim, então Deus me abandonou. Eu já ouvi assim, Deus me... Acho que comigo ele pegou mais pesado do que com outro fulano. Acho que Deus, ele não se agrada muito de mim. Eu já cansei de ouvir isso, cara, de pessoas. Às vezes as pessoas soltam isso numa mesa, por exemplo. Comigo Deus pega mais pesado. É porque essa pessoa, ela se sente de forma inconsciente ou até consciente de que Deus abandonou ela, de que Deus esqueceu ela. Então a primeira coisa que eu vim dizer para você aqui, não é eu dizendo, mas é a Bíblia dizendo, é que Deus não te abandonou e Deus não esqueceu de você. Como a gente sabe disso? Está aqui escrito. Deus ele traz o exemplo, Deus ele é tão didático, é tão pedagógico, né? Que ele traz o exemplo de uma mãe que, ainda que a mãe que gerou um filho viesse ou venha se esquecer do teu filho, eu não vou me esquecer de vocês. Eu não esqueço de vocês. Nossa, Bruno, eu estava pensando esses dias que parece que Deus tem seus preferidos. Não. Deus não tem os seus preferidos. Aí vocês vão entender aqui agora. Isso é uma confirmação então da palavra. Deus não tem os seus preferidos. Jesus Cristo, o que Deus fez através de Jesus foi para todos. Mas a gente sabe que nem todos vão aceitar a mensagem de Cristo. Então olha, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria, esse é o momento de aprender. Deixa eu tirar esse zumbido aqui do meu ouvido aqui, um pim, pim, pelo amor de Deus. Ai, que música, essa música é bonita, mas eu não gosto do pim, velho. Esse pim na minha orelha não dá não. Pode ser a música mais linda que for. Ó, a primeira coisa, aqui a gente está falando de abandono. A Bíblia está falando sobre o sentimento ou a conclusão do sentimento, a conclusão do abandono. E aí o sentimento, quando você está abandonado ou quando você se sente abandonado, você se sente o quê? Rejeitado, rejeitada.
Para nós homens, os homens é difícil admitir isso, mas todos sentem isso, é ser humano. E é uma ferida muito grande, dói na alma do ser humano, quase como uma dor física, quando a gente se sente o quê? Rejeitado por alguém, por alguma situação, por um grupo de amigos. Essa é a palavra de hoje, irmão. Eu não acordei dizendo assim, eu acho que hoje eu vou levar lá no devocional Isaías 49. Não, Deus me deu essa palavra aqui porque Ele sabe quem está aqui na live. Ele já sabia quem iria entrar e quem ainda vai entrar e quem vai assistir no gravado. Ei, presta atenção. Israel, o povo, as pessoas estavam se sentindo. Eles concluíram que Deus abandonou, então eu me sinto abandonado. Se eu me sinto abandonado, eu sou rejeitado. E quando a gente se sente dessa maneira, cara, a gente começa a ter atitudes desgovernadas. Atitudes que me levam à solidão, atitudes que me levam a vícios para poder ter uma fonte de prazer. Jovens hoje, adolescentes, homens e mulheres já viciados em pornografia, como eu fui desde a minha adolescência. Porque fui rejeitado. Os 3 episódios de abuso, os abusos causou em mim rejeição sem eu perceber. Então eu preciso buscar prazer rápido. E aí quando você busca prazer rápido e encontra, você fica ali. E ali torna-se o seu mundo. Foi assim pra mim, começando pela pornografia. E depois que fiquei adulto, caí na prostituição. E aí foram anos e anos e anos e anos para conseguir ser livre disso. Então presta bem atenção. Gratidão, pastora Amanda. Pastora Amanda, um beijo no teu coração. A pastora Amanda Venerando, aluna da Bruna agora, nossa parceira aí, especialista em autoestima, tá junto com a gente, colada na videira aí. Em nome de Jesus, um beijo para todo Goiás. Um beijo para todo Goiás. Então, faça uma avaliação aí agora. Você se sente assim? Não, Bruno, hoje eu não me sinto assim. Então o que você receber aqui vai ser como uma blindagem. É um aprendizado para que você se blinde de entrar nesses momentos. Pronto, ficamos mais longe de Deus. Exatamente. Por quê? Aqui, quando o Israel fala isso, quando Israel chega nesse momento, Israel está vazio do Espírito de Deus. Aliás, o Espírito de Deus ainda não tinha sido entregue para a humanidade. E aqui eu queria que vocês entendessem, família JC. Eu sei que tem gente aí que está cheio de problema. Eu sei que tem gente que tem um monte de coisa aí já para fazer. Eu também tenho. Relaxa um pouquinho aí, nós não vamos avançar muito. Segura aí um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente entrou um pouquinho atrasado hoje, fora do horário, não botei o lembrete. Segura aí. Segura aí. A primeira coisa que você precisa entender. O dia que eu entendi isso, a minha mente mudou, cara. Eu comecei a me engajar no plano de Deus de uma forma diferente. O ser humano abandonou Deus. Antes do ser humano concluir que Deus me abandonou, antes do ser humano receber as feridas emocionais que causam rejeição, antes do ser humano se sentir rejeitado, antes da gente, eu me coloco na linha de frente. Antes de eu ter sido abusado, o ser humano abandonou a Deus. Então a palavra de hoje está falando de abandono. Mas não vai sair uma pessoa aqui abandonada. Não vai sair uma pessoa aqui desta live com esse sentimento de abandono. Eu creio no poder da palavra de Deus, capaz de arrancar esse sentimento, curar você, salvar você. Mas escute isso, antes de você olhar para você, você precisa olhar para o início de tudo, aonde começou o abandono. As pessoas me perguntam, Bruno, mas por que tem os abusadores? Por que o ser humano é tão cruel? Não é o ser humano que é cruel. Todo ser humano, desde Adão e Eva, se afastou de Deus. E pelo fato de vivermos afastados de Deus, estamos vazios de Deus. E se estamos vazios de Deus, eu tenho que me encher do mundo. Eu tenho que me encher de coisas próprias. E quando eu faço isso, eu vivo a vida do jeito que eu quero. E aí as consequências ruins vêm. O ser humano vazio de Deus busca sexo, poder, dinheiro, prazeres momentâneos, comida, bebida. Nós vazios de Deus procuramos essas coisas. Irmão, se eu não me encho da presença de Deus todo dia, o dia que eu não me encho do Espírito de Deus, eu vou buscar me encher no mundo, cara.
E nós não estamos falando aqui de... todo mundo acredita em Deus, todo mundo que está aqui na live acredita, é isso aí, acreditar não muda nada. Desculpa te dizer isso, não acredita, acreditar não, tudo bem, e aí? Eu preciso entender que existe um caminho de ser salvo desse sentimento de abandono e de rejeição. Então a desobediência que alguém escreveu aí, lá de Adão e Eva, entrou o pecado, a desobediência, entrou a morte, entrou os problemas. Mas nesse momento que Deus, aqui eu queria que você entendesse, esse momento aqui da história foi 700 anos antes de Jesus. E Deus falando, eu vou restaurar vocês, Israel. Só que Deus não está falando que vai restaurar apenas a nação de Israel. Deus formou a nação de Israel, o país de Israel, para enviar o seu filho amado. Para que ele começasse lá em Israel, pregar a boa nova, a boa notícia, a melhor notícia. Seres humanos, vocês podem nascer de novo. Vocês serão livres desse sentimento de abandono e de rejeição que impacta tantas famílias, destrói tantas famílias. O cara que mais falou da vinda do Messias se chama Isaías, na Bíblia. E aqui era só uma preparação para a vinda do Messias. Por isso que Jesus ele disse assim, para os discípulos, perto de ir para a cruz, ele fala assim, olha, não deixarei que fiquem órfãos. Eu não vou deixar que vocês fiquem órfãos. Eu vou embora. Mas vocês não vão ficar órfãos. Ou seja, vocês não vão se sentir abandonados. Ou seja, vocês não vão ficar sozinhos. Ou seja, vocês podem se blindar, podem ser blindados desse sentimento de rejeição. Voltarei para junto de vocês. Aí você vê, isso está escrito em João 14, 18. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas, Deus através do apóstolo Paulo. Olha aqui. Nossa, esse aqui é um dos versículos mais gloriosos da Bíblia. Presta atenção, receba isso aqui. Você vai entender por que eu falo que a gente vive na melhor geração. Quando chegou, Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 6. Quando chegou a plenitude do tempo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, com F maiúsculo. Filho com F maiúsculo na Bíblia é Jesus Cristo. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei judaica, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Me perguntaram assim, Bruno, mas todo mundo é filho de Deus? Não! Como não, Bruno? Claro que não! Se todo mundo fosse filho de Deus, não existia violência, não existia crueldade, não existia essas crueldades. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, há 2000 anos atrás, Deus está dando a oportunidade para todo ser humano desta live, do ao vivo, aqui na live e no gravado. Deus está dando a oportunidade para você ser salvo de qualquer que seja agora a ferida de abandono, a ferida de rejeição. Porque eu creio, cara, num Deus que ele não faz nada pela metade. Quando ele resgata você, ele está dando isso aqui, ó. Ele está adotando você. Ele está tirando você do status de órfão para o status de filho. Muda o status. Só que o ser humano busca mudança de status através de ser youtuber, instagrammer, de ser o melhor da empresa.
Mas o que adianta? Eu lembro que eu ganhava muito dinheiro na Cielo, eu trabalhava muito, tudo, entregava todos os projetos, oh meu Deus, que bênção, hein? Mas eu tinha um status de órfão. Eu vivia distante desse Deus. Logo, eu não tinha o Espírito de Deus. Eu não era cheio dele. Ei, presta atenção. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai, meu Pai. Assim, você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Bruno, eu não entendi nada. Ei, presta atenção. Você tem que entender, você tem que ver essa linha do tempo, cara. Para você entender o Evangelho, para você receber a palavra de Deus na plenitude que ela quer te entregar, você precisa aceitar isso. O ser humano abandonou a Deus. Segundo passo, nascemos já distante de Deus. Deus não, mas nós sim. Deus está em todo canto, irmão. Deus é Espírito. É o Espírito de Deus. Por isso que Jesus ele disse para a mulher, Deus é Espírito. A mulher samaritana. Deus é onipotente, onisciente. Salmo 139, ele está em todos. Ele está te vendo aí. Mas ele trouxe você até essa live para que você olhe para ele. Porque não adianta você ficar aí dentro de um orfanato e Deus querendo te adotar como filho, e você achar lindo isso, maravilhoso isso, e se você não sair do orfanato, se você não falar, eu aceito, eu quero viver como filha, como filho de Deus. E aí ele vai te ensinar, ele vai te capacitar. E o nosso modelo de como viver como filho de Deus é Cristo, Jesus. Andar assim como ele andou. Lembra a parábola da videira? Você está seguindo aí o Cola na Videira, não tá? Por quê? Porque você quer permanecer na videira. Legal. Para você permanecer na videira, como que eu faço para permanecer na videira? Tá aqui, ó, em um versículo eu vou te dizer. Como que eu faço para permanecer na videira? Como que eu faço para permanecer na videira? Vem cá, a primeira carta de João. Quem diz que permanece nele, na videira, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Se eu parar de buscar como andar mais parecido com Jesus, se eu parar de olhar para Cristo e falar, mano, eu quero aprender mais para como eu viver aqui. Se eu parar de fazer essa pergunta, se eu parar de buscar os ensinamentos de Cristo, é uma evidência que eu estou me distanciando dessa promessa de viver como filho. Por isso que acontece esse monte de confusão nos templos, nas igrejas. Ah, essa igreja eu gosto, essa aqui não, essa aqui tem isso, essa aqui tem aquilo outro e tal, não sei o quê. Porque a gente vai buscar adorar a Deus no lugar. E Jesus ele disse que a verdadeira adoração é quando você entende quem você está adorando e como adorar, e não no lugar. No lugar você pode adorar a Deus aonde for. Mas que Deus é esse? Quem e como? Esse quem tem nome, Jesus Cristo. E o como é de todo o teu coração. É você falar, Jesus, me perdoa dos meus pecados. Oh Jesus, eu sei que se não fosse o Senhor, eu jamais poderia me aproximar de Deus. Não, Bruno, todo mundo pode se aproximar de Deus da forma que quiser. Eu entendo, a gente falava isso para as pessoas. Não, você busca Deus do jeito que você quiser. Como que um ser humano que abandonou a Deus vai buscar a Deus do jeito que ele quer? Aí é uma falta de entendimento bíblico. É Deus falando, eu vou deixar o caminho para vocês. Por isso que Jesus ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, Deus está colocando uma ponte para você. Deus está usando um jumento, graças a Deus hoje manso, mas que já foi desgovernado, para te dizer, vem filha, vem filho, tem uma ponte para você. Sai desse abismo. Eu estou te chamando. E a promessa dele é,
Eu vou curar todas as suas feridas. Assim como ele me curou das feridas emocionais, das mais enraizadas dentro de mim, que veio do abuso, sentimentos de rejeição que eu tinha, então eu tinha que me autoafirmar o tempo todo. Assim como ele me curou com as mãos dele, com a palavra dele, ele vai fazer com você também. Foi a palavra de Deus que me curou, irmão. Quando eu me sentia rejeitado, quando eu recebi essa rejeição, né? Cara, o que eu aprendi como adulto, homem, era que eu tinha que me afirmar o tempo todo onde eu fosse. Era um inferno viver assim. Era uma pressão, por isso que eu vivia estressado, porque era uma pressão viver dessa maneira. O Espírito Santo faz. Então entenda isso. Olha isso, cara, que glorioso isso que está escrito em Gálatas 4, versículo 4 a 6. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Já foi isso, há 2000 anos atrás. Agora nós estamos 2023 anos depois da plenitude do tempo, quando Deus enviou Jesus Cristo. Para quê? Para entregar, ou seja, para você receber a adoção de filha, de filho. Só que veja, e porque somos filhos, agora, beleza, aí Deus foi lá e fez assim, ó, beleza, agora vocês são filhos. Agora que eu ressuscitei no terceiro dia, agora que eu perdoei os seus pecados, agora que eu liberei acesso, assim como não vou falar isso. Agora que eu liberei acesso, você pode vir. Pra quê? Aqui. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Espírito com E maiúsculo. F com F maiúsculo. Deus enviou o Espírito ao nosso coração. E esse Espírito clama, meu Pai. Ou seja, Bruno, quantas vezes, cara? Até acho que eu falei esses dias com a Bruna. Poxa, por que eu não tô com vontade de orar? Por que eu não tô com sede de orar? Por que eu tenho... Acontece de tudo pra eu não orar? Por que eu tô tão vazio disso? É porque você tá vazio do Espírito de Deus. Porque somente o Espírito de Deus cheio em você. Cheio, mano, cheio. Não é ter, é ser cheio. É que nós vamos conseguir clamar, Abba Pai, meu Pai. Já viu pessoas, hoje a Lu Maimuna vai testemunhar, hoje podcast às 8 horas da noite, Lu Maimuna vai compartilhar as suas experiências de fé com Cristo. Vai ser uma bênção hoje, venha hoje, convide pessoas, nos ajude a levar mais longe esse testemunho. Mas ainda que você não faça isso, eu creio que Jesus vai levar aonde tem que chegar esse testemunho de hoje. Mas veja, você precisa fazer agora eu vou terminar aqui. É um momento de você refletir. Todo e qualquer problema que a gente enfrenta, você tem que fazer uma avaliação. Eu estou cheio ou eu estou vazio do Espírito de Deus? Você mesmo vai ter a resposta. E sobre nenhuma resposta fique condenação. Porque Jesus não te traz condenação. Ele te traz salvação. Liberdade. Se você está vazio do Espírito de Deus, Ele está te falando, então seja cheio agora. Mas você quer? Olha para mim, Pedro. Não olha para a circunstância. Tem pessoas, cara, que você vê passando por uma tempestade absurda, mas ela está dando glória a Deus. Por quê? Ela tem algo de diferente nela mesmo? Não. Mas ela está cheio do Espírito de Deus. Porque quem está cheio do Espírito de Deus sabe que um Deus que é Pai jamais abandona o seu filho. Um Deus que é Pai já disse, já determinou, ainda que uma mãe abandone um filho, eu não me esquecerei de você, eu não abandono você, eu estou aí com você, aonde você pisar. Cara, então assim, o meu maior sonho é que nós aqui juntos do Cola na Videira, que a gente possa viver esse versículo aqui, ó. Olha aqui, você imagina aí, imagina Jesus da tua forma, veja ele, quando eu falo imagina Jesus da tua forma, no sentido figurativo mesmo.
Imagina que ele estivesse aí fisicamente do teu lado, na tua frente, e te falasse assim: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ô Velma, Tarsila Beluco, Mira.aquino 89, Wilka, Rodrigo, todos da live, eu estou com vocês nesta segunda-feira, eu estou com vocês ao longo da semana, eu estou com vocês no mês de setembro, eu estou com vocês, Jesus Cristo. Por isso que a gente faz devocional todo dia aqui, cara. Entenda isso de uma vez por todas. Tem gente aqui que já entendeu, tem gente que ainda não entendeu. Porque todo dia você precisa, e eu preciso junto com você. Eu preciso me encher do Espírito de Deus. Eu não abri a live enquanto eu não estava cheio do Espírito, cara. Mas eu acordei vazio. 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 Todo dia eu acordo vazio. Mas eu não fico olhando que eu estou vazio. Todo dia eu acordo, eu quero me encher do Espírito de Deus antes de começar o meu dia. Esse é o meu maior sonho, de ver vocês assim. Porque é sonho de Deus, é plano de Deus. Que nós... por isso que também o apóstolo Paulo vai dizer, pra você ver que não sai da minha boca, mas ele disse assim: se você recebeu vida, né? Poxa, você já viveu aí os testemunhos, né? Deus restaurou seu casamento, Deus restaurou suas finanças, Deus restaurou as coisas e tal, na tua vida. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ande no Espírito. Andar no Espírito não é andar como uma pessoa espiritual para ser vista. Nada disso. É você ter paz, alegria e esperança em Cristo Jesus. No que Ele fez, no que Ele está fazendo e no que Ele ainda vai fazer. Ser cheio do Espírito Santo é você ter a confiança em Deus, Pai. Ser cheio do Espírito Santo é: eu confio que o meu Pai não me abandonou e nunca me abandonará. Eu que preciso tomar cuidado para não abandonar Ele. Mas Ele não me abandona, nunca abandonou o ser humano. E agora Ele deu acesso através de Jesus Cristo. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que a gente pede em nome de Jesus. Porque Ele fez a obra, Ele fez a ponte, Ele fez o religare, Ele fez a reconciliação. O nome dEle está acima de todo nome. O nome dEle tem poder. Poder de pegar seres humanos, órfãos, e transformar eles, ensinar eles em um caminho de vida, como viver como filho de Deus. Não é um poder para ir lá e destruir alguém. Não. É um poder de ir lá e resgatar alguém. Oh Jesus, somente a Tua presença aí na mente dessa pessoa, para que ela entenda. Somente o Senhor, não há o que eu faça do lado de cá para poder resgatar essa pessoa. É o Senhor que faz, é o Senhor que mostra, resgata. Tem gente nessa sala que tem família, que tem dinheiro, que tem trabalho, profissão, sucesso, mas não tem paz. Mas a paz chega hoje sobre a tua casa, que é você. Você só precisa dizer: Jesus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo à tua mensagem. Eu não me rendo mais para vãs filosofias. Eu não me rendo mais, eu não me curvo mais por filosofias que o ser humano criou.
eu não me curvo mais, ou seja, eu não tô falando mal das filosofias que o ser humano criou. Eu estou só te dizendo que você pode dizer que eu não, como eu e Bruna, minha casa, minha família que está aqui, a gente fez isso, a gente se curvava a filosofias criadas pelo ser humano. A gente se curvava, que era o quê? Eu coloco a esperança, eu coloco amor, eu busco amor, eu busco esperança, eu busco paz, alegria em filosofias criadas por seres humanos. Mano, raciocina comigo, cara. Você vai estar sempre procurando algo limitado. Mas, gente, é lindo, maravilhoso. Por exemplo, eu tenho Brothers, e eu já fui e tal lá. Eu sei como funciona, por exemplo, a filosofia do budismo. Claro, é maravilhoso, mas é limitado. Por quê? Porque foi o ser humano que criou. Ô Bruno, mas isso daqui não foi o ser humano que escreveu? Isso é o que você pensa que foi. Mas toda a escritura foi inspirada por Deus. Você precisa pedir experiências pessoais. Por exemplo, esse livro, isso aqui é um livro, aliás, um bom livro, Inteligência Humilhada, do Jonas Pereira. Pronto, isso aqui é um livro. Isso daqui é muito mais que um livro. Isso daqui pode dizer para você, não tenha medo. Isso aqui pode dizer, respira. Isso pode te dizer, pode. Isso pode te dizer. Funciona, claro. De forma limitada. Cadê a limitação, Bruno? Eu estou vivendo em plenitude, eu busquei, aí me encontrei numa filosofia X, numa religiosidade X, num sistema X, e eu recebi, pronto, muito bom. Aí você vai morrer. Para onde você vai? Isso que te ensinaram, ou isso que você busca num livro, mano, eu buscava isso, cara. Você está aqui num livro. Vou dar um exemplo, um livro secular, tá? Aqui, ó. Um livro muito bom, dica de passagem, O Poder do Agora. É um livro secular. O que é um livro secular? Não é um livro baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Ele até tem alguns conceitos do cristianismo, mas ele também traz conceitos do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, das tradições espirituais. Beleza. Cara, esse aqui foi o primeiro livro que eu li completo, engajado em 2013. Foi esse aqui. Comprei ele até de novo que sumiu o meu... Foi esse aqui. Agora, o que eu recebi deste livro, o que eu aprendi desse livro, me auxiliou de forma temporária, não de forma eterna. Esse livro, ele pode... Um beijo no coração do Tolle, né? Do Eric Tolle. Eu não sei pronunciar seu nome, filho. Esse livro que está no primeiro lugar da lista do New York Times, ele pode dizer para você, não tenha medo. Ele pode dizer, olha, você pode ser um ser humano melhor. Ele pode dizer isso para você. Claro. Pois é. Mas é diferente de quando você lê aqui e busca aqui. Não tenha medo. Não temas, eu estou contigo. Quando você busca aqui... Ei, ainda que uma mãe possa esquecer o filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, eu não me esqueço de você. Então você tem que chegar e fazer prova disso. Eu tenho que fazer prova disso? Ele disse, provai e vede que eu sou bom. Ele está dizendo isso para você, está escrito. Então você tem que chegar e falar assim, eu cansei. Foi assim que eu fiz, cara, em 2018. Por isso que eu estou passando para vocês aqui. Em 2018, eu ia na igreja, eu pedia oração, eu dava dízimo, ofertava, beleza. Fazia tudo isso. Minha vida não mudava. Quando começou a mudar? Começou a mudar. Quando eu falei assim, cansei. Eu tinha meu pai na fé, o Silas, o Malafeita, não o Malafaia. Um beijo no coração do Malafaia, mas o meu pai na fé, pastor da Assembleia de Deus, é Malafeita. Ele fala mesmo isso.
E ele não desistiu de mim, me via chegar bêbado em casa, tal, né, no meu prédio, não sei o quê. E ele falava para mim de Jesus, ele falava para mim da Bíblia e tal, mas eu precisei um dia chegar no meu escritório, num lugar isolado, que ninguém viesse encher a minha paciência e falar assim: basta, eu preciso receber o que as pessoas estão recebendo através da Bíblia. Eu preciso receber essa paz, essa alegria, essa esperança. Eu não aguento mais ouvir do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu não aguento mais ouvir do pastor, do padre, do Bruno, do missionário, do evangelista. Não aguento mais ouvir se eu não estiver vivendo. Eu preciso viver, eu preciso ter um encontro com o versículo da Bíblia. Ou seja, eu já li muitos livros, eu já tinha lido muitos livros que dizia: não tenha medo, não fique ansioso. Mas quando eu vi aqui a apresentação de um pai que fala para o teu filho: oh glória, entrega para mim todas as suas inquietações, todos os motivos que deixam você ansioso, entrega para mim. Ô Bruno, você como homem que quer ser o super-herói, eu queria ser super-herói, irmão, eu queria dar conta de tudo, queria fazer tudo, triatleta, Ironman, vamos, yeah, gritava com os caras, vamos, e empurrava, isso. Era difícil para eu falar assim: eu estou fraco. Era difícil eu admitir: estou mal. Era difícil eu admitir: preciso de Deus. Eu vivia de fato aquela palavra de Deus está preocupado com a fome da Etiópia. Deus está preocupado com outras causas. Eu tenho que tocar minha vida aqui e fazer o melhor. Isso é um pensamento que algum ser humano implantou na Terra anos atrás, que parece óbvio, né? Não, deixa Deus cuidar dos big problems, dos principais problemas, e deixa eu tocar minha vida. Eu tenho que fazer a minha parte. E se eu fizer uma parte boa, eu acho que Deus vai me retribuir. Isso é um pensamento filosófico vão, limitado, ganha-ganha, pensamento de ganha-ganha. Eu escutei de um grande amigo meu: ô Bruno, todo ser humano é bom. Não, todo ser humano é mau, irmão. Porque todo ser humano se abandonou a Deus. Mas todo ser humano tem sede, quer estar próximo dele, quer fé. Um dia eu falei com um ateu que ele falou: Bruno, eu acho bonito a fé. Com duas pessoas que se intitulam agnóstico. Eu acho bonito as pessoas que têm fé, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você ainda não conhece quem Jesus é. Porque se você for atrás, através da Bíblia, quem Jesus é, foi assim que eu fiz. Eu fui no livro de Mateus, mas você pode ir no livro de Lucas, no livro de João, no livro de Marcos, os 4 livros da Bíblia. Comece ali e a sua vida muda. Começa a conhecer quem Jesus é, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Eu estou aqui todo dia para poder te ajudar com isso. Porque Jesus, ele disse: eu não vou deixar você órfão. Eu vou deixar o Espírito Santo, o outro Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo para vocês se encherem. Porque somente cheio desse Espírito que vocês vão clamar: Abba Pai, meu Pai. Quando a Bruna não tinha esse entendimento ainda, em 2022, perdão, 21. A Betina nasceu em janeiro de 22, um pouco antes de Betina nascer. E ela: Bruno, não dá mais, acabou todas as reservas, Betina vai nascer, você precisa voltar para o mundo corporativo e tal. E ela tinha razão. Se eu como homem não fizesse algo para fora, e Deus falava: fica, e eu falava, mas era óbvio que eu tinha que fazer algo fora. Mas o que era óbvio dentro de mim é: o meu Pai, o nosso Pai, por isso a oração Pai Nosso, não vai deixar faltar nada. O meu Pai disse: fica em Jerusalém. O que é isso? Vá se encher do Espírito, que garante para você, que sela você. É um selo, a Bíblia mesmo fala, é um selo. Não é selo de Instagram não, viu? Não é selo de YouTube não. É selo de um Deus vivo.
que convence você, que faz você andar no vale da sombra da morte, dizendo: ainda que eu morra, eu vou viver, porque Jesus me salvou. Jesus me deu um pai. O que Jesus te deu? Jesus me deu um pai. O que Jesus te deu? Ele me deu um pai. O que Jesus te deu? Ele me deu um pai que é nosso. Você não quer esse pai, não? Fala assim: eu quero esse pai. Eu não consegui ver o chat, gente. Eu quero esse pai. Eu quero porção dobrada do Espírito Santo, como vocês já estão escrevendo. Eu quero porção dobrada do Espírito que garante: meu pai, o nosso pai. E quem vê que tem esse pai, tem desejo de falar para as pessoas que existe esse pai nosso, porque ele é nosso. Não fica assim: meu pai, ele é meu. Que nem criança mimada, ciumenta. De jeito nenhum. Esse espírito, inclusive, lança fora todo ciúme. Não, eu tenho que correr para Vanessa, eu tenho que correr para Cláudia, eu tenho que correr para o Derlei, eu tenho que correr para o Joelson, eu tenho que correr para Neida, eu tenho que correr para Wilka, eu tenho que correr pra... Vamos falar com o nosso pai. Se você ainda não recebeu esse pai no teu coração, você só tem que dizer para quem te entrega esse pai: Jesus. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Jesus, eu me arrependo do jeito que eu vivi a vida toda. Eu me arrependo dos meus pensamentos cruéis. Aí a pessoa olha para mim: ai, Bruno, mas você tem pensamentos cruéis? Tem até hoje, irmão, que ele vai arrancando dia após dia, mas só arranca porque eu busco ele. E a glória não está em mim, está nele, mas ele quer que eu me encho dele. E ser cheio dele me faz estar vazio do mundo. Mas se eu não me encher dele, eu vou me encher no mundo. Eu vou me encher de palavras do mundo. Palavras da vida aí. Palavras boas, palavras ruins, mas sempre palavras limitadas. Mano, o dia que eu entendi que essa palavra ela é ilimitada, eterna, aí eu falei: mano, Deus é muito sábio. Olha como é que ele está resgatando a gente. Olha como ele dá oportunidade para todos, pobre, rico. Olha como ele dá oportunidades para parará, não posso falar, porque se eu falar, né? Graças a Deus, Deus usou a Wilka para eu segurar nisso. Deus deu oportunidade para todas as raças, nos 4 cantos da terra. Começou em Jerusalém, foi para a Grécia e chegou aqui no Brasil. Nos 4 cantos da terra. Quem se ajoelhar e se render a Cristo é adotado. E pode começar a viver como filho e filha, amada de um Deus Pai. Me sinto rejeitado hoje. Meu pai, eu estou me sentindo rejeitado hoje. Por quê? Eu estou me sentindo assim. Ô meu pai, por favor, em nome de Jesus, ou seja, não é no meu nome, é no nome do meu irmão mais velho, é no meu nome. Quando Deus mandou Jesus, eu termino aqui que eu já explodi o horário. Quando Deus mandou Jesus, a Bíblia diz, o único filho de Deus. Mas quando Jesus ressuscita, ele começa a ser, e é até hoje, o primogênito, o irmão mais velho de vários, milhões de pessoas já se renderam a essa mensagem. Existem outros milhões que precisam receber essa boa notícia, e Deus quer usar você essa semana. Você que está tomando posse, você que está achando que essa palavra não sei o que, é para você, mulher aqui da sala, que você seja usada, homem, que você seja usado esta semana para apresentar esse Deus para alguém. Não de uma forma religiosa, não de uma forma obrigatória, não de uma forma imposta, não de uma forma arrogante, nada disso. De uma forma amorosa, alegre, com um sorriso na cara. Deus me adotou. Deus me ensinou e continua me ensinando a não viver mais como criatura, e sim como filho. E eu fiz tudo de pior na minha vida. Eu só não cheirei cocaína e não matei ninguém e não roubei. O resto, não sei o que seria esse resto, não parei para pensar aqui, mas já fiz. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Bruno, mas agora eu não posso andar com Jesus. Eu entendo tudo isso, eu acho maravilhoso isso, mas
eu ainda fumo, eu ainda faço tal coisa errada. Para de ser arrogante como eu fui. Hã? Para. Porque você está tentando você resolver. Como eu tentei. Então fique em paz, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo sendo arrogante. Achando que você tem que resolver a situação. A filosofia vã joga para você resolver. É você que tem que resolver. Isso aí. Limitado. Não. Nenhum ser humano resolve o pecado, só apenas um. João Batista chegou e fez o call. O pessoal, vem cá. Quem? João Batista. Bem, estão vendo aqui? Vou apresentar vocês. Jesus. Eu vou apresentar vocês. Vem cá. Ó, este aqui, João Batista diz, este aqui é aquele que tira o pecado do mundo. Então não queira você tirar o pecado. É Cristo que tira. Você tem que andar com Ele. Você tem que clamar a Ele. Clama a mim e eu responderei-te-ei. Eu lembro que eu escutava essa frase na igreja e eu achava que era sempre algo individual para mim, algo específico sobre a minha vida. Deus, Ele é específico, mas antes de eu receber as coisas específicas, eu precisei primeiro receber o Evangelho. Receber o que primeiro? Clama a mim, que eu vou responder tirando o pecado de você. Deixa eu resolver a tua vida. Deixa eu transformar você. Ande comigo. E no caminho você vai encontrar, provar essa verdade. E essa verdade provada, experimentada, como você come, por isso que é um alimento espiritual, pão da vida. Você recebe liberdade. Eu sou o caminho, a verdade e vida livre. Uma vida livre, não mais escravo. Receba isso em nome de Jesus. E se tem alguém nessa sala que não entendeu nada, que está viajando na maionese, nós não vamos desistir de você, porque Deus me ensina a não desistir. Nós vamos continuar pregando o Evangelho. 3 anos, 4 anos, 5 anos, até quando Ele permitir. Hoje é a live de 1.100 e alguma coisa, já estou quase perdendo a conta. Nós não vamos parar até onde Deus mandar, porque nós não vamos desistir de você. Nenhuma alma vai ficar para trás, ainda que dê vontade de desistir. Quem sou eu para desistir de uma alma, sendo que Ele não desistiu de mim? Não dá, não dá. Bruno, o que eu faço quando eu quiser desistir de tudo? Bruno, você já quis desistir de tudo? Milhares de vezes. Milhares de vezes eu quis desistir da missão que nós temos de ajudar emocionalmente o ser humano. Já tive vontade de desistir aqui no Cola na Videira várias vezes. Mas o Espírito que clama dentro de mim, que pulsa dentro de mim, Abba Pai, me faz lembrar de que Ele não desistiu de mim. Então quem sou eu para desistir daqueles que estão chegando até aqui o Cola na Videira? Eu não posso, não tem como. Eu estaria sendo ingrato a Deus. Então isso me dá um combustível para não desistir. Por mais que muitas vezes eu sinta vontade de desistir. Esse final de semana, só para você não me idolatrar, não me colocar num pedestal e nada, pra você ver que eu sou igual você, que come arroz, feijão, que come bolo de fubá, seco. Eu me desconectei de tudo esse final de semana. Porque eu estava muito cansado. À beira de desistir. Mas graças a Jesus, o Nazareno, que venceu a morte, que me deu um espírito que clama, meu Pai. Ele não me fez desistir. Percebe como somos iguais? Percebe? Percebe como somos iguais? Ainda que você queira me colocar não igual a você, nós somos iguais.
Cheguei aqui como resposta de uma oração. Então, obrigado, Bruno, por não desistir. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Deus abençoe vocês. Ele abençoa, mas fique com Ele, que te abençoa. Fique com Jesus. Ande com Jesus hoje. Ande com Jesus essa semana. 2 convites para vocês. Hoje, às 8 horas da noite, ao vivo, no YouTube, podcast Cola na Videira, Lu Maimuna testemunhando conosco. Amém? E amanhã, se Deus quiser, às 8h08 da manhã, nós vamos estar juntos, se Deus quiser, em ponto. Nós vamos estar juntos aqui. Para quê? Se encher, porque amanhã a certeza que eu tenho é que eu vou estar vazio. Essa é a primeira certeza que eu tenho que ter. Depois eu falo mais sobre isso. Então eu já tenho que correr para me encher. E aí todas as coisas são acrescentadas. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus, viu?